De passo em passo, como andar pela fé e não pelo que se vê. Cada passo de obediência abre novas portas. Aleluia ao Cordeiro de Deus, que venceu o mundo. Glórias ao Rei dos Reis, que se assentou no trono de glória e domina sobre todas as coisas. Santo é o Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que chama as coisas que não existem como se já existissem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Adoramos o teu nome, Senhor, porque a tua fidelidade é para sempre e as tuas promessas são sim e amém. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Recebe o nosso louvor, pois só tu és digno. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Você já parou para refletir sobre o que significa realmente andar pela fé? Como podemos confiar em algo que nossos olhos não podem ver? Por que Deus nos chama a dar passos de obediência, mesmo quando o caminho parece incerto? A vida cristã é uma jornada de fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, somos chamados a viver pela fé e não pelo que vemos. Mas o que isso significa na prática? Como podemos manter nossos olhos fixos em Jesus e não nos distrair pelas circunstâncias? Hoje quero compartilhar uma mensagem que irá transformar a sua maneira de enxergar a caminhada com Deus. Cada passo de obediência é um convite para viver algo novo, algo sobrenatural, algo que vai além da compreensão humana. Vamos mergulhar juntos nessa verdade poderosa e profética? O chamado para andar pela fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O primeiro passo para andar pela fé é entender que Deus nos chama a confiar nele acima de tudo. Fé não é sentir que tudo está sob controle, mas saber que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece confuso. Pergunte a si mesmo: eu confio em Deus o suficiente para dar passos em direção ao desconhecido? Veja o exemplo de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, Deus o chamou a sair da sua terra, sem dizer para onde ele iria. Abraão obedeceu, mesmo sem ver o destino final. Assim como Abraão, Deus nos chama a sair da zona de conforto e a caminhar rumo ao seu propósito. Reflexão: o que Deus está te pedindo para deixar para trás? Que passo você precisa dar hoje para obedecer à voz do Senhor? Cada passo revela uma nova porta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, verso 5. Muitas vezes queremos enxergar o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo, mas Deus nos chama a confiar que Ele nos guiará um passo de cada vez. Como uma lanterna que ilumina apenas o próximo passo, Deus revela o suficiente para que possamos continuar caminhando. Josué e o povo de Israel são um grande exemplo disso. Em Josué capítulo 3, versículos 15 e 16, Deus mandou os sacerdotes pisarem no Jordão antes que as águas fossem divididas. O milagre aconteceu depois da obediência. Muitas vezes, o sobrenatural só acontece depois que damos o passo de fé. O que você faria hoje se tivesse a plena convicção de que Deus está contigo? Obstáculos são oportunidades para a fé, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Quando enfrentamos desafios, nossa tendência humana é recuar ou tentar resolver tudo com nossas próprias forças. Mas Deus nos chama a ver os obstáculos como oportunidades para a sua intervenção. Lembre-se de Davi enfrentando Golias. 1 Samuel capítulo 17. Enquanto todos viam um gigante invencível, Davi viu uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Ele confiou na fidelidade de Deus e deu um passo de coragem. Que gigante você está enfrentando hoje? Como Deus pode ser glorificado através dessa situação? A importância da perseverança. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Andar pela fé exige perseverança. Há momentos em que a esperança parece esmorecer,
Mas Deus nos chama a confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Lembre-se da história de José. Ele foi vendido como escravo, preso injustamente e esquecido, mas em cada momento José permaneceu fiel a Deus. No tempo certo, ele foi exaltado e usado para salvar muitas vidas. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Você está disposto a perseverar mesmo quando as promessas de Deus parecem distantes? Confiança no provedor. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Muitas vezes o medo de faltar recursos nos impede de dar passos de fé, mas Deus é o nosso provedor. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Quando confiamos em sua provisão, abrimos caminho para milagres. Pense na viúva de Sarepta. 1 Reis capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 16. Ela estava prestes a fazer a sua última refeição, mas decidiu confiar na palavra do profeta Elias. Deus multiplicou seus recursos e a sustentou durante toda a fome. A pergunta que te faço é: onde você precisa confiar mais na provisão de Deus em sua vida? Andar pela fé é andar com Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Jesus é o nosso maior exemplo de fé. Ele confiou plenamente no Pai, mesmo diante da cruz. Quando fixamos nossos olhos em Jesus, encontramos forças para seguir em frente, independentemente das circunstâncias. Você está disposto a seguir os passos de Jesus, mesmo que isso signifique sacrificar seus planos pessoais? Andar pela fé é uma jornada que exige coragem, confiança e obediência. Cada passo que damos é uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus de maneira mais profunda. Como você pode aplicar esta mensagem em sua vida hoje? Que decisões você precisa tomar para viver pela fé e não pelo que se vê? Lembre-se, cada passo de obediência abre novas portas. Deus tem algo grandioso reservado para você, mas Ele está esperando que você confie e caminhe pela fé. Que esta palavra seja um marco em sua jornada espiritual. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Meu Pai amado, Criador dos céus e da terra, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Estamos diante de ti com os nossos corações cheios de gratidão e expectativa, porque sabemos que tu és fiel e cumpridor de todas as tuas promessas. Senhor, neste momento nos colocamos em tua presença para clamar, profetizar e declarar a tua verdade sobre as nossas vidas. Senhor, nós cremos que és o autor e consumador da nossa fé. Assim como Abraão ouviu o teu chamado e deu passos de obediência rumo ao desconhecido, pedimos que nos dê a mesma coragem, que possamos sair da nossa zona de conforto, confiando que cada passo de fé nos aproxima do teu propósito eterno. Que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz e nossos corações dispostos a obedecer, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Pai, declaramos em nome de Jesus que os medos e as dúvidas que nos paralisam serão dissipados agora, que a tua luz brilhe em nossos caminhos e que a tua palavra seja como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Senhor, ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, sabendo que Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos e Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Senhor, declaramos que cada obstáculo que enfrentamos será transformado em oportunidade de glorificar o Teu santo nome. Assim como Davi se levantou contra Golias com fé e coragem, profetizamos que não recuaremos diante dos gigantes em nossas vidas. Eles cairão um a um, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Declaramos que nenhum gigante é maior do que o nosso Deus e que todas as batalhas que enfrentamos são oportunidades para vermos a Tua mão poderosa em ação.
Senhor, nesta oração profetizamos sobre cada área de nossa vida. Declaramos provisão divina sobre as nossas necessidades, confiando que Tu és o Deus que supre todas as coisas segundo a Tua riqueza em glória. Que portas de emprego se abram, que recursos inesperados cheguem e que a Tua provisão sobrenatural seja manifesta. Assim como fizeste com a viúva de Sarepta, multiplica o pouco que temos e mostra que em Tuas mãos tudo é mais que suficiente. Pai, profetizamos cura sobre os enfermos. Declaramos que toda enfermidade deve se dobrar diante do nome de Jesus. Assim como Jesus curou os cegos, os coxos e os leprosos, nós cremos que a Tua mão poderosa continua operando milagres. Senhor, toca agora nos corpos enfermos, alinha ossos, restaura órgãos, limpa o sangue e renova as forças. Declaramos que pela fé veremos testemunhos de cura para a glória do Teu nome. Deus, profetizamos restauração sobre as famílias. Onde houver divisão, que haja unidade. Onde houver dor, que haja consolo. Que os laços de amor sejam renovados e que as famílias sejam levantadas como altares de adoração a Ti. Declaramos que filhos pródigos retornarão para casa, esposas e maridos serão reconciliados e a Tua paz reinará em cada lar. Senhor, declaramos perseverança em nossas jornadas, assim como José perseverou em meio às prováveis adversidades e foi exaltado no tempo certo. Cremos que Tu estás no controle de tudo. Pai, ajuda-nos a não retroceder, mas a permanecer firmes em Tua palavra, mesmo quando as promessas parecem distantes. Declaramos que não seremos abalados, pois estamos fundamentados em Cristo Jesus, a rocha inabalável. Senhor, voltamos os nossos olhos para Ti. Tu suportaste a cruz e agora estás assentado à direita do trono de Deus. Ajuda-nos a seguir os Teus passos e a carregar a nossa cruz diariamente, confiando que as recompensas eternas superam qualquer dor temporária. Pai, declaramos que cada passo de obediência abrirá novas portas. Profetizamos que onde havia muralhas, haverá caminhos abertos. Onde havia desertos, haverá rios de águas vivas. Declaramos que o Teu favor nos cercará como um escudo e que andaremos em vitória, não porque somos capazes, mas porque Tu és capaz. Por fim, Senhor, entregamos todos os nossos sonhos, planos e ansiedades aos Teus cuidados, que possamos descansar na certeza de que Tu tens o melhor para cada um de nós. Senhor, nós Te amamos, confiamos em Ti e declaramos que andaremos pela fé e não pelo que vemos. Que essa oração profética seja como um incenso suave diante de Ti, ó amado Pai. Assim oramos, Te louvamos e Te agradecemos. Em o nome de Cristo Jesus para todo sempre. Amém e amém, meu Deus amado.